Então, meus irmãos, estamos aí mais um domingo, graças a Deus, estudando a palavra de Deus, nossa série de estudos aí sobre as verdades essenciais da fé cristã. Hoje, nós estamos, com a graça de Deus, partindo para mais um módulo. A gente está indo para o terceiro módulo, né? Que na nossa revista é chamada a parte 3. Então, a gente, do início do ano para cá, nós fizemos duas, né? Que a gente falou do Espírito Santo, a gente falou dos seres humanos e a queda, né? A gente terminou domingo passado com o sincretismo, e hoje a gente está iniciando a terceira e última parte desse caderno, que é o segundo caderno. Nós temos a previsão, assim, só para ter uma ideia, de que a gente vá até janeiro do ano que vem, né? Provavelmente dentro desse módulo falando de salvação, né? É um assunto bem pontual, mas é um assunto que ele se ramifica em vários subtemas. A gente vai ter 19 lições, né, falando sobre o assunto salvação. Por isso que a nossa previsão aproximada da gente estudar até janeiro, até o dia 31 de janeiro aproximadamente, né? Se a gente for fazer algum recesso naquele período de Natal, talvez a gente chegue a fevereiro. Mas, assim, eu acho que não importa. Importa a gente, cada domingo, estudando a palavra de Deus, né, e irmos crescendo. Espero no Senhor que até o início do ano que vem já tenha melhores definições, né, sobre a situação, né, da pandemia, né, que, com a graça de Deus, a gente já tenha notícias melhores com respeito à vacina, alguma coisa do tipo, né? Então, o nosso plano de voo é esse aí, né, para esse período. Bem, meus irmãos, nós, antes de mais nada, vamos estar colocando diante de Deus a nossa vida, né, para que Ele venha nos abençoar, para que Ele venha nos dirigir, né, no dia de hoje, falando nos nossos corações, e esteja, como Ele vem fazendo assim, nessas manhãs de domingo. Tem sido maravilhoso, né, a sua palavra aos nossos corações, como conforto, alento, ensino, né, como bússola para as nossas vidas. Eu pedi à nossa irmã Juliana que ora ao Senhor, colocando as nossas vidas, todos nós, para que o Senhor, né, através do seu Santo Espírito, fale os nossos corações e nos ilumine através da sua palavra. Pode orar, Ju. Pai, em primeiro lugar, gostaríamos de louvar o seu nome, ó Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui, Amém, todos Senhor. com saúde, Senhor, Obrigado, Deus. em nossos lares. Esse dia lindo, ó Pai, que o Senhor tem nos Amém, Senhor. proporcionado. Senhor, que o Senhor possa estar abençoando, ó Pai, cada familiar, Abençoe. cada pessoa, cada irmão, ó Pai, que está nesse momento indo ao templo, ó Pai, por ter a oportunidade e ter condições de ir ao templo. Nós que não temos podido ir ao templo, Senhor, muito obrigada por essa oportunidade de o Senhor preparar tudo para esse momento, termos a tecnologia, Senhor, para que possamos nos manter como igreja, como corpo de Cristo, ó Pai, unidos em comunhão entre nós e buscando, ó Pai, cada vez mais a santificação, ó Pai. Nesse sentido, ó Pai, queremos te pedir que o Senhor possa nos esvaziar neste momento, ó Pai, de qualquer pensamento que não seja dentro da sua palavra, de qualquer atitude, ó Pai, que não seja de acordo, ó Pai, da sua vontade. Que o Senhor possa nos esvaziar, Senhor, que o Espírito Santo possa, Senhor, nessa casa vazia, ó Pai, ocupar completamente, ó Pai, com a sua palavra, ó Pai, que a palavra que está já reservada para nós, ó Pai, que possa ser viva e eficaz, ó Pai, que a gente possa permitir, Senhor, a ação do Espírito Santo em nossa vida, ó Pai. Em nome de Jesus, desde já, pela fé, que é dom de Ti, em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Amém. Obrigado, Ju. Bem, meus irmãos, a nossa lição hoje tem como texto básico, né, 5 textos, né, 2 no Antigo Testamento e mais 3
no Novo, né? A gente vai ler em Ezequiel, Sofonias e também em Romanos, Coríntios e Tessalonicenses, né? E esses textos são bastante pertinentes, né, à nossa lição, né, que tem uma temática bem vasta, pode se desdobrar em vários subtemas. E vamos ver assim hoje um panorama geral, né, sobre a salvação, né? Alguns detalhes a gente vai ter oportunidade de se aprofundar ao longo desse período, né? Falando detalhes sobre a salvação. Salvação é um tema, né, que toda a cristandade fala, conhece, porém a visão dentro dessa temática ela não é sincronizada, né, entre a cristandade, entre algumas denominações, mas assim eu sempre gosto de olhar do seguinte aspecto, né? Nós somos salvos por Jesus Cristo e ponto. Assim, além disso, cabe a nós buscarmos e termos conhecimento na palavra, né, e nós virmos a crescer no conhecimento da palavra. Isso é muito importante, amados irmãos, isso é muito importante. Porém, uma coisa que devemos ter em mente é que nós somos salvos por Jesus Cristo. Isso é o resumo de tudo que nós podemos falar. Às vezes acontece de irmãos perderem muito tempo, né? Às vezes de linhas doutrinárias diferentes, né? Discutindo isso. Eu acho que não é algo que acrescente. Agora, como conhecimento da palavra de Deus, como busca, entendimento, né, e refrigério, é muito maravilhoso a gente entender profundamente o que a palavra de Deus nos diz a esse respeito, né? Porque é o ponto central, né, para a nossa vida cristã, que a nossa vida não é aqui, é o ponto central. Então, a gente deve imergir completamente nisso e buscarmos na palavra de Deus o entendimento sobre a salvação, né, que nos alcançou. Então, para nós iniciarmos esse estudo, nós vamos ler aquele que é chamado texto áureo da Bíblia, né? Todos nós conhecemos. Texto áureo não é à toa, porque é o que há de mais importante, né, na Bíblia. O que há de central na Bíblia é a pessoa de Jesus Cristo, né? E o que ele fez é algo maravilhoso, sem o qual ele não tivesse feito, nós estaríamos completamente perdidos. Então, nosso primeiro texto básico, né, se encontra em João, capítulo 3, versículos 16 e 17. João, capítulo 3, 16 e 17, que nos diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Esse textual, né, descrito pelo evangelista João, a gente pode dizer que é a síntese, né, da missão, né, do Senhor Jesus, né, para com a sua igreja, para com aqueles que ele veio salvar, né, que é o seu amor demonstrado, né, a essas pessoas, né? Aqui chamado de mundo, né? O amor dele demonstrado a essas pessoas para a qual ele veio salvar. E uma coisa bastante interessante, né, disso é que ele diz aqui muito claro, João, que ele não veio, a missão dele não foi julgar nessa vinda, né? Ele veio ao mundo para salvar, né? E é bom a gente ter essa ideia, né, da presença, né, de Jesus, né, junto ao homem, né? Isso. E aqui a gente está falando, né, de Jesus que veio como homem, né? Não só Deus, mas um Deus homem que veio com a missão de salvar. E nesse momento aqui, né, que João está narrando isso, está falando do Salvador, né?
Ele está falando daquele que veio com uma missão de resgatar o homem do pecado. O homem havia caído e ele veio com essa missão de resgatar, né, o mundo, para que fosse salvo por ele. E um outro texto bastante interessante também, que vem do nosso texto base, se encontra em Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Para isso, eu vou pedir, né, que o nosso irmão Ricardo, está por aí? Pode ler? Já voltei. Estava trocando aqui o celular pelo computador. Joia. Agora, vamos lá. Romanos, o primeiro capítulo de Romanos, capítulo, versos 16 e 17, correto? 17. Se quiser, está na tela. Pois não... sim, estou vendo aqui. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. É interessante, assim, alguns pontos desse texto, né, que fala que a justiça de Deus ela está exposta, né? Ela veio para ser apresentada, né, ao homem através do Evangelho. Então, o Evangelho de Cristo ele mostra-nos e revela a cada um de nós, né, como aquelas boas notícias, a melhor das notícias, né, que a gente poderia ter, né, a gente que estava propício a ser condenado, né, à morte, a gente está destinado a isso. Então, a melhor notícia que poderia chegar até a gente: vocês não estão mais nessa situação. Não tem condenação para vocês mais, porque vocês estão em Jesus Cristo. Então, o Evangelho ele mostra isso. Ele mostra que em Jesus há uma possibilidade de você ser regenerado, há uma possibilidade de você não estar mais condenado a uma morte e a morte eterna. Então, isso que o Evangelho faz, ele nos mostra, ele nos apresenta, né, a Jesus Cristo como o Salvador, né, aquele que veio para mudar a nossa destinação, a calamidade eterna. Então, o Evangelho ele revela isso, ele nos mostra que Deus fez essa justiça por nós, tornando maldito, né, na cruz. Ele veio nos de maneira legal, né, falando de uma maneira jurídica, ele veio nos resgatar dessa condenação, né? Então, nós vemos que a palavra diz que ao olhar para cá, né, Deus não viu nenhum justo, né, sequer. Então, Jesus veio fazer essa justiça, né? Ele veio através do seu sacrifício, né, com a sua missão, fazer esse papel. E o Evangelho nos revela isso. Ele nos mostra, né, a salvação através de Jesus Cristo, né? Por isso que Paulo, né, ao falar do Evangelho, ele fala: não tenho menor vergonha disso. Eu não me envergonho, porque ele veio mostrar que Deus tem um poder tão grande, né, um poder sobre potestades, né, sobre os poderosos dessa terra, né, e o poder da salvação, né? É muito interessante, porque Paulo mostra o seguinte: à medida, né, ao momento que eu compreendo disso, eu não tenho que me envergonhar, né? Aquilo que poderia parecer algo insano, algo completamente louco, né, ao homem, eu compreendo agora, né? Porque isso o Senhor me revelou através do Evangelho, né? Ele colocou esse entendimento no meu coração e hoje eu compreendo assim completamente o que foi esse papel de Jesus Cristo, né? O que Jesus Cristo veio fazer, né, para mim. Então, por isso que o Evangelho
para nós é motivo de grande orgulho e de grande alívio também, porque ele nos revela o poder de Deus para a salvação. E é interessante que quando Paulo fala disso, fala que o poder de Deus para a salvação é que, a gente vai ver um pouco mais à frente, é que ninguém mais ou nada mais nesse universo poderia fazer isso, né? Teria condição disso. Se algo no universo ou alguém, né, reivindica isso, né, está mentindo, porque esse poder de salvar o homem eternamente, né, de mudar a sua rota de colisão com a morte eterna, só Deus tem esse poder. E isso, né, a palavra de Deus revelada, né, ela nos mostra isso, né? E a salvação daquele que crê. E é interessante a gente fazer essa junção dessas duas palavras, né, que aparecem nesse texto, que é crer, né, acreditar, e a fé. É possível acreditar sem ter fé? Aí a pergunta que eu faço para nós discutirmos. Não. E a fé é um dom. Irmão, tem aqui na Bíblia de Genebra, tem um comentário muito interessante, assim, Sim. que eu gostaria de compartilhar. Pois não. Acho pois não, que Ju. pode agregar sobre esses versículos de Romanos. Pois não, Ju. Tá? Deixa eu dar uma lida aqui. Fala assim, a parte do não me envergonho do evangelho, aí vem um comentário. Com essa poderosa declaração de humildade, o apóstolo afirmou o seu desejo ardente de pregar o evangelho. Em relação ao poder, uma das razões para que Paulo se orgulhasse do evangelho era o impacto regenerador e transformador de vida que ele tem. O poder de Deus acompanha a pregação do evangelho para vencer a fraqueza e a incapacidade espiritual que resultam do pecado. Então, a partir desse comentário, eu estava pensando sobre esse ponto, né? Que é um comentário de uma pessoa que estudou, enfim. E eu achei bem interessante a questão da humildade, né? Porque eu nunca tinha... Quando eu li isso, normalmente, eu nunca tinha prestado atenção sobre esse viés da humildade. E eu acho que, talvez, para nós, né? Não nós, né? Mas, assim, para o mundo, para o mundo, seja tão difícil, muitas vezes, parar até para escutar o evangelho, porque para você parar e escutar o evangelho, você precisa ter uma atitude humilde, né? Reconhecendo que você precisa do evangelho, né? De que aquela palavra ela vai ser transformadora, vai ser importante para a sua vida. Então, nesse mundo que nós vivemos, tão assim, egocentrista, né? E cada vez mais, né? Sim. É difícil você, assim, hoje em dia, para algumas pessoas, talvez a maioria, pensar em colocar a sua vida teocentrista, né? Em volta e focada para o evangelho de Cristo, né? E para Deus. Então, eu acho que essa atitude de humildade, eu acho fundamental para qualquer pessoa, porque a gente precisa reconhecer primeiro que precisamos, e para isso precisamos reconhecer que nós somos fracos, nós não conseguimos lidar sozinhos, nós estamos incapazes de lidar sozinhos com a nossa natureza pecaminosa, e reconhecer também que a gente, sem Deus, sem Cristo, né? A gente está sempre buscando o caminho distante da palavra de Deus. Então, é só esse ponto de vista que eu gostaria de trazer, verdade. que eu achei importante, essa questão da humildade, né? Para você seguir a Cristo. Não, é muito importante. E Paulo... Denilson? Pois não. Pode falar, Will. Só para você dar a palavra para o Ricardo, que ele tinha levantado a mão. Ele abaixou, eu não sei se ele ainda vai querer falar. Ai, Fala gente, onde é que levanta a mão? Onde é que levanta a mão, gente? Até boa. Você tem que habilitar os participantes. Lá embaixo, no menu dos participantes, tem lá Invite, Mute Me ou Raise Hand. Eu vou me achar. Vai lá, irmão. Obrigado. Tem que habilitar. Não, assim, eu queria só fazer... Quando eu leio esse texto, né,
E aí ele escreve aqui também a palavra judeu, assim, eu fico pensando que principalmente para o judeu, né, que quando veio a lei, né, assim, é impossível, quer dizer, não estou dizendo que é impossível, mas assim, no momento seguinte, né, a conversão talvez de uma pessoa que nunca ouviu falar do Deus da Bíblia, né, do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, né, o Deus encarnado Jesus Cristo, talvez não sei, talvez não é impossível falar de salvação sem falar da lei, né? A lei veio para que ninguém pudesse cumpri-la, né? Então foi preciso vir alguém perfeito para poder cumprir a lei e aí estender a salvação para todos, né? Para todos que nele crê, né? Como está escrito aí, como Paulo escreveu para Romanos. Então também tem esse aspecto, né? E ele ainda fala primeiro para o judeu, assim, era para todo judeu ter se convertido, né? Porque eles conhecem a palavra, mesmo o analfabeto daquela época, né, que era a grande maioria da população, eles ouviam os rabinos pregarem, né? Eles ouviam os pregadores, os fariseus pregando, e assim, e não dá para separar a queda a lei, né? Primeiro a queda do homem, aí depois nos foi entregue a lei de Deus, a lei mosaica. E aí o ser humano percebe que é impossível cumprir a lei. Então, todos estamos condenados, porque ninguém consegue cumprir a lei. Mas aí Jesus Cristo vem para estender a sua mão para morrer por nós, né? E nos dá a salvação. E é de graça, né? Não precisa fazer. Se não fosse ele... Era só isso que eu queria comentar. Perfeito. Perfeito, Ricardo. E até interessante que eu queria falar também em cima do que a Juliana falou, né? A gente pensar num grande defensor, né? da sua cidadania, né? Paulo, como perseguia os cristãos, como ele era zeloso com isso, e de repente ele se vê humilhado, caído no chão, depois cego, e tudo. Então, a questão de se humilhar, o homem natural, ele por si só, ele não vai se humilhar, ele continua jactancioso, orgulhoso, né, por si só. A nossa sociedade, né, cada vez mais está focada no antropocentrismo, né? Exatamente. Eu posso, eu consigo, eu faço tudo, né? E cada vez mais, né? Assim, até interessante, né? Que se a gente perceber na sociedade atual, não é algo também que emana puramente do homem, né? A gente vê que há uma coisa sendo fomentada para isso, né? Esse orgulho, essa situação, ela é fomentada, né? Nós vimos isso, né, no dia todo. Então, se não houver realmente um toque, né, do Senhor, né, a ação realmente é do Espírito Santo, né? O homem, quando se contempla no espelho, ele vê que não é nada, realmente que se desmonta. Aí ele realmente tem que se humilhar, né, na presença de Deus e ver a grandiosidade de Deus. Então, até para fechar esse ponto, né, entre crer e fé, né, a fé, de fato, igual nós falamos, ela provém de Deus, ela não é algo nosso, é outra coisa que o homem natural não teria essa fé. Naturalmente, nós não creríamos em Deus, ele que coloca isso em nós. E quando nós cremos em Deus, né, a salvação todo aquele que nele crê, a gente crê porque o Senhor provoca isso em nós. Não há nenhuma ação, nenhum mérito nosso nisso, né, em crer em Deus. É ele que faz isso em nós. Avançando um pouquinho mais, nós vamos ver, é um texto que não está nem na nosso texto básico, mas é muito interessante, que está lá em Atos, capítulo 4, versículo 12. Diz o seguinte: não há salvação em nenhum outro,
porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então, aqui a gente bate um ponto muito importante, né? Até pegando um gancho do que a gente falou. Não existe alguém que possa falar, pessoal, eu vou salvar de vocês. Você pode salvar de tropeçar ali no meio-fio na rua, você pode segurar meu braço, você pode, sei lá, me salvar de uma carreira do cachorro ali, de ser atacado, mas a salvação da morte eterna, ninguém pode conceder isso ao homem. Apenas o Senhor. Então, o escritor, né, aqui, né, em Atos, né, ele nos mostra bem claramente que qualquer outro mecanismo, né, que o homem tenha criado, e nós vimos isso ao longo da história, né, do homem, e a própria Bíblia revela, ele sempre tentou meios para que a sua necessidade, né, de salvação eterna, aquela agonia que às vezes ele não sabe nem o que é, nem de onde vem, ele sempre tentou meios para preencher esse vazio. Então, essa salvação, né, Lucas, né, nos fala que, de fato, não há nenhuma outra pessoa que possa garantir isso, né? Não pode garantir a salvação, e que vem através apenas de Jesus Cristo, né? Só nele há salvação. Voltando um pouquinho, chefe. Uhum. Eu ia falar a questão de crer e fé, que o crer seria a materialização da nossa fé. Nós só cremos porque Deus implanta em nós essa fé. Exato. Né? E o crer é o acreditar, é o confiar, é o entregar, é o compromisso que nós fazemos com Cristo. Então, acho que está interligado, né? A gente crê porque a gente tem fé. Se Deus não implantar a fé, a gente não tem como crer. Exatamente. Porque isso aí não há salvação em nenhum outro. Porque às vezes a gente vê muitas pessoas através dos santos. Oi? Os católicos acham que há salvação através dos santos. Que os santos podem interceder através de Maria, que Maria pode ser intercessora. Exatamente. E isso aí é uma coisa que acaba, a gente pode dizer, não é boa, porque é muito próximo, né? Está extraindo, ela está na Bíblia, né? Mas desvia da verdadeira pessoa que pode fazer isso, que pode garantir a salvação, que é Jesus Cristo. Uma coisa bastante interessante, até puxando do outro módulo que nós estudamos, né? Paulo fala que Jesus foi o segundo Adão, né? E lá, quando ele escreve para os Romanos, também, né, a gente leu os Romanos, mas já no capítulo 8, versículo 29 e 30, ele faz essa comparação, né, de Jesus, o segundo Adão, e ele fala que ele, né, Jesus, era seria o primogênito de muitos irmãos, né, daqueles que hão de ser salvos, daqueles que são salvos. Ele é o irmão mais velho, né, e fala de nós a sua imagem, né? Então, em Cristo, nós somos salvos de fato. E a gente vê que é o plano de Deus, né, para o homem de vida eterna sendo mantido, né, através de Jesus Cristo. Por isso que há essa necessidade de sermos salvos só através de Jesus Cristo. Aí ele fala qual é essa ação dele, né, lá em Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30. Ele fala que essas pessoas, né, que creram, né, que receberam a fé, ele primeiramente as predestinou, ele as chamou, ele as justificou e ele as glorificou, né? Falando passado, mas é o que iremos gozar, né? Então a salvação ela tem um sentido bem amplo, né? Até na nossa lição fala, né, que ela tem uma visão completamente aberta nesse sentido. E nós vemos o querer de Deus sendo cumprido, né,
detalhadamente, e agora através de Jesus Cristo. Esse símbolo aí que a gente está vendo, né, é um símbolo bastante conhecido, né, que é o símbolo do cristianismo. E a gente, algumas vezes, já ouviu a história, né, de como os cristãos se identificavam, né, utilizando esse símbolo, né, que um fazia um traço num sentido, o outro fazia um traço, né, aí saberia que a pessoa era cristã. E essa palavra aqui, né, essa palavrinha aqui, né, irtis, né, que quer dizer peixe, né, em grego. E essa palavra é um acróstico, né? Ela pegou a palavra peixe para poder dizer uma frase. E essa frase diz que Jesus Cristo, Deus Filho, é Salvador, né? É muito interessante esse acróstico. Eu peguei ele só para nós usarmos essa palavra, né? Iehus, Christos, Theos, Ios, Sotir, né? Que Jesus Cristo, ele é Salvador, né? E os cristãos, desde o início da cristandade, eles criam nisso, né? Que Jesus Cristo é o nosso Salvador, né? Eu peguei por causa dessa palavra Salvador, Sotir, que ela dá a origem a um estudo, né? Que é o estudo que nós iremos fazer, que é o estudo da soteriologia, né? Eu peguei aquela palavrinha para a gente saber. Soteriologia é o estudo da salvação, que vem daquela palavra sotir, né? Em grego, né? É um estudo que é feito, né, sobre como a cristandade vê a salvação, como é comunicado isso ao homem, e quando a gente vê esse estudo, ele pega nas suas várias vertentes, né? Como nós falamos no início, somos cristãos, somos salvos, mas nem todas as linhas doutrinárias veem da mesma forma, né, a questão da salvação. Então, esse estudo da soteriologia, ela trata da comunicação das bênçãos da salvação ao pecador e ao seu restabelecimento ao favor divino e à vida de íntima comunhão de Deus. E a vida de íntima comunhão de Deus. Então, é o estudo que nós estamos fazendo, né? Nós vamos estudar sobre a salvação. E é bastante interessante esse aspecto de restabelecer, né, o favor divino, né? Deus criou o homem para o louvor da sua glória e ele mantém isso, né, através da salvação em Jesus Cristo, né? A Bíblia aponta-nos para isso, né? Aponta para essa salvação em Jesus Cristo. Eu, antes de seguir, eu queria pedir dois irmãos que lessem dois textos aí do Antigo Testamento. Um se encontra em Êxodo, capítulo 15, versículo 2, Êxodo 15, 2, e Salmos 116, 6. Salmo 116, 6. O Senhor é a minha força e o meu cântico, e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus do meu Pai, por isso o exaltarei. Esse é Êxodo, capítulo 15, verso número 2. Isso. Eu vou ler o Salmo, tá? Tá bom, Will, obrigado. O Senhor vela pelo simples. Achava-me prostrado e ele me salvou. É bastante interessante. Nós lemos dois textos relacionados à salvação que têm conotações diferenciadas entre si, né? Eles são do Antigo Testamento, porém com conotações diferenciadas. Então, no Antigo Testamento, quando se falava de salvação, ela tinha essa ideia de uma salvação física mesmo, né? A palavra salvação, que seria um livramento, né? um resgate, e de fato, né, se nós olharmos
né, no aspecto que nós estamos estudando, no aspecto cristão, ele também é isso. É um resgate, é um livramento da morte. Mas, assim, de maneira mais próxima do que se tinha, era isso. Nós vemos Moisés cantando Feliz da Vida, porque ele estava sendo perseguido pelos egípcios. Os egípcios já na cola deles, né? Deus faz um milagre maravilhoso. Eles conseguem atravessar em fuga, né? Conseguem chegar do outro lado do mar, né? E os seus inimigos perecem. Né? Imaginem vocês que alívio, você está sendo perseguido, você está sendo quase alcançado pela espada, pela lança, né? Você vai morrer. E, de repente, você se vê livre disso, né? De repente, vem esse livramento, essa salvação do Senhor, né? E tu vê os seus inimigos ficando distantes e perecendo, né? Isso é uma grande salvação. E por isso que nós temos esse cântico aí, né, entoado por Moisés, e falando, né, de fato, que Deus foi a salvação deles, né? E nós vemos que a salvação ela pode ser comparada com isso, porque, de fato, a morte quase nos alcançando, a morte eterna, e nós somos salvos em Cristo Jesus. E uma outra conotação nesse Salmo 116, ele pega até uma sequência ali do Salmo de Davi. Eu de fato, meus irmãos, não saberia precisar agora quem seria o salmista desse Salmo, mas ele fala de um livramento também, e usa a mesma palavra para dizer isso, que é a salvação. Fala que o Senhor vela pelos simples. E ele se achava prostrado. Imagino que ele devia estar ou doente, né? Alguns comentaristas falam doente, ou numa situação moral muito pesarosa. E Deus o salvou, né? Se a gente vê lá no versículo 2 do Salmo 116, ele fala que Deus se inclinou para os ouvidos para ele, né? E ele ia invocar enquanto ele vivesse. Ele falou que laços de morte cercaram ele, né? As angústias do inferno se apoderaram dele, né? Ele caiu na tribulação e na tristeza. Olha que depressão. E o Senhor o salvou disso. Então, quando a gente vê a questão da salvação, ela é uma libertação completa. Não é algo apenas que vai ficar num dado momento, algo que aconteceu, mas ela tem um aspecto cabal nisso. A salvação ela é o tema central do evangelho cristão. O evangelho proclama que, assim como Deus salvou Israel do Egito, e o salmista foi salvo da morte, né, os textos que a gente leu, da mesma forma, ele nos salvará do pecado e das suas consequências a nós que confiamos em Cristo. Então, a salvação, ela além de ser nesse aspecto da morte, das tristezas do inferno, ela nos salva principalmente, né, da ação do pecado, das consequências que o pecado traz. A salvação do pecado e da morte é obra inteiramente de Deus, né? Mais uma vez, pontuando isso, porque essa salvação não pode ser de algo ou de alguém nessa vida. Ela pertence inteiramente ao Senhor. Nós temos dois outros textos aqui que assim, colaboram com isso, né, que a gente está falando, que um está em Efésios, capítulo 2, versículo 8, que diz o seguinte: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. É Deus que nos concede a fé para nós sermos salvos através de Cristo. A fé, ela abre o nosso entendimento a respeito da ação de Cristo e passamos, através dessa própria característica, desse próprio dom dado por Deus, de entendermos, de querermos essa salvação, de estarmos com o Senhor. Até um termo, né, que se usa, né, de eu aceitei isso, mas
Isso é provocado por Deus. Nós não temos essa ação, né? Deus que coloca esse entendimento em nós, nós vemos que nós não somos nada. Nós vemos que nós somos pequeninos. É por isso que é provocado em nós aquele sentimento, né, que até a Juliana leu lá no comentário em relação a Paulo. Nós nos humilhamos, porque nós vemos que nós somos pequeninos diante de Deus. E o outro texto é do profeta Jonas, no capítulo 2, versículo 9, a segunda parte. Ele diz que ao Senhor pertence a salvação, né? Como se fosse algo que não poderia estar na mão de nenhum outro, senão do Senhor, porque a salvação de fato, né, completa, né, da alma, ela é dada pelo Senhor, porque pertence a Ele, né? É isso que nos traz a palavra de Deus. Avançando, né, sobre o ser salvo, aí eu pergunto, nós somos salvos de quê? Eu pergunto ao pessoal, aos irmãos, nós somos salvos de quê, meus irmãos? Dos nossos próximos delitos, dos nossos erros pessoais. Ou seja, por ter nascido do pecado. E da ira vindoura de Deus. Isso. Alguém mais? A gente é salvo de ir para o inferno. Não é não, Carlinhos? Da condenação eterna, né? Somos Isso aí, salvos cara. da condenação eterna. O que eu disse, nós somos salvos daquele adesivo lá do carro do cara. Pois é, mas é basicamente isso. Da condenação eterna, né? Isso, mas é dos nossos próprios delitos, ou seja, se você lembrar lá de Gênesis, os nossos próprios pecados, o próprio erro, nos faz requerer e pedir a Deus, e Deus nos escolher através do Espírito Santo, a nossa salvação, entendeu? Você sabe que Carlinhos, você sabe... Carlinhos não, Carlinhos é para os íntimos, eu esqueço. Carlos. Mas a gente é íntimo, Ju. Mas nós somos íntimos. Nós somos íntimos. Carlos, você sabe que estava falando isso, estava me lembrando. Para as crianças, meus filhos, né, aqui em casa, né, que a gente fala sobre a salvação, né, e sobre pecado, enfim. Em algumas lições tem esse tema. E aí um dos meus filhos, ele já me perguntou, já tem um tempinho essa história assim, mamãe, por que Adão e Eva erraram lá atrás e até hoje eu tenho esse erro comigo? Interessante, né? A dificuldade, né? Que não só criança, mas de muitas pessoas entenderem que aquele erro, aquela atitude, né? Foi tão como é que eu posso dizer? Foi tão grande, no sentido assim, da magnitude dela, tem uma outra, a depravação foi tão grande, né? A consequência vem até nós hoje. Isso, exatamente, que teve uma consequência eterna, né? Que para toda a geração, e isso é difícil muitas pessoas entenderem, não só crianças, adulto entender que uma atitude lá de trás possa até hoje ter influência na nossa vida, né? A condenação eterna, para muitas pessoas, é difícil a pessoa entender isso. A herança... Por isso que Efésios 2 nos fala, ele nos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Eu acho que a mensagem, Carlinhos, rapidinho só, a mensagem que a gente pode tirar, né, do pecado de Adão e Eva é que poderia ser Ricardo, Juliana, Carlos, Will, né, Denilson, qualquer um que tivesse ali, né, pecaria. A gente pensa assim, não, se fosse eu que tivesse sido Eva ou Adão, eu não pecaria, né? Não é assim. Qualquer ser humano que tivesse ali, é por isso que se estende para todos os seres humanos, né? Porque com relação ao pecado, todos nós pecamos, né? E carecemos da salvação, que é só por intermédio de Jesus Cristo. Vai lá, Carlinhos. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver essa imagem que eu estou mostrando, uma cruz escrito fé. A filha do ovinho, ainda não contei isso para ele.
a filha do Alvinho, ela tem 2 anos, e ela falou semana passada, pegou no cordão, o Alvinho estava mudando, estava ajudando, ela pegou nesse cordão e falou, vô, o que é isso? Eu falei assim, é um colar, é um cordão no pescoço. Eu não quis falar cordão para não confundir a mente dela. Eu falei, é um colar. Porque colar eu sei que ela sabe o que é. Ela falou assim, é um colar bonito, mas não é isso que eu quero saber, não. Esse negócio aqui, que era a cruz. Eu falei, é uma cruz. Ela falou, o que é cruz? Eu falei assim, e agora? Aí, não, esse negócio que está aí junto. Eu falei, fé. Vô, o que é fé? Olha só, a cabeça dela, de inocência, não tem noção e não sabe o que é cruz, o que é fé, o que significa cruz, e muito menos o que é fé. E eu tinha dificuldade de explicar isso para ela, porque ela tem 2 anos. Então, a gente nasce com essa e começa a crescer no pecado, mas com essa inocência. Ainda falta nela, acredito eu, desculpa se vou falar alguma heresia, acredito eu, que ainda vai chegar o momento da transformação do Espírito Santo de Deus para transformar a vida dela e ela entender exatamente o que é fé. Porque a gente sabe a definição. A gente precisa sentir a definição de fé para entender o que é salvação. Arlindo, você fez me lembrar de uma historinha. E uma criança fez essa pergunta para o pai. Pai, o que é fé? E o pai ficou com aquilo na cabeça, como eu vou explicar para o meu filho o que é fé? E esse pai estava cavando um poço muito fundo, no fundo da sua casa, e às 6 horas da tarde o sol já tinha descido, aquele poço estava totalmente escuro. Chega o filhinho dele na boca do poço e pergunta, pai, e o pai grita lá de dentro do poço, oi filho, o papai está aqui. Papai, eu posso ir até aí? Pode, filho. Ele não estava vendo nada, escuridão total. E ele se naquele poço e o pai abraça ele lá embaixo e falou, tá vendo, filho, isso é fé. Você não estava vendo o papai aqui embaixo e você, né, teve essa certeza que seu pai estaria aparando você aqui embaixo, né? Então, essa tua pergunta me fez lembrar essa anedota, digamos assim. Isso é muito importante. Amados, deixa eu dar uma avançada aqui. E é tudo isso que a gente falou, né? E assim, só o fato das crianças terem essa curiosidade já é uma benção, né? O pior é se não perguntasse, né, meus irmãos? Salvos de quê? No Antigo Testamento, o sentido de livramento de perigo físico ou sofrimento moral, né? Igual nós falamos lá sobre Moisés e sobre o salmista, né? Na Septuaginta, ele tinha o sentido de preservar também e de curar, né? Para a gente ver quão grande é o sentido de salvação. A salvação também é a nossa suprema redenção do pecado, né? O pecado, né, que nos separa de Deus, né? A salvação, ela representa isso, né? A gente saltou sobre essa separação, né? Fomos novamente ligados a Deus, né? E nós somos salvos principalmente, né? A gente viu atrás, né, sobre a pior de todas as calamidades, né? Que é o juízo de Deus, né? O juízo de Deus seria a pior das calamidades, porque representaria o final. Acabou a chance, né? Quem joga aí aquela expressão game over. O game over seria terrível, né? Acabou, né? O juízo final, né? E pode ser alegria eterna nesse momento, mas pode ser também tristeza eterna. Então, a calamidade pior seria essa. O texto básico que nós temos lá em Sofonias, capítulo 1, assim, a gente não leu no todo, porque é um texto de um capítulo inteiro, mas assim, eu gostaria de pontuar algumas coisas, né? Esse texto, se você ler, eu estava achando interessante, você ler esse texto à meia-noite, sozinho, dá até arrepio, né? Porque é terrível, fala desse... a Bíblia, às vezes, fala do terrível dia do Senhor, né? E
nós sabemos que ele pode ser terrível, mas ele pode ser um dia glorioso, né? E lendo esse texto do profeta Sofonias, ele fala algumas coisas. Lá no versículo 2, ele fala do seguinte: de fato consumirei, né, a palavra do Senhor, de fato consumirei as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Agora, o versículo 3: consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e as ofensas com os perversos, exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. Ele nos remete até àquela situação, né, de Noé, quando ele anuncia que seria exterminado o homem. E ele fala também que ele ia exterminar as ofensas com os perversos juntos, todo mundo junto. As suas ofensas, os perversos que proferem, eles seriam totalmente consumidos, né, nesse dia terrível. Outro versículo bastante interessante que temos nesse texto, está lá no versículo 7, ele fala o seguinte: cale-se diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Né? É interessante aqui, no sentido de que está tudo pronto para esse dia. Né? As pessoas seriam dizimadas, aqueles que estavam separados do Senhor. Aí a gente salta lá para o versículo 12 e fala o seguinte: naquele tempo esquadrinharei a Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que estão. O Senhor não faz bem apegados à borra do vinho, e dizem no seu coração, nem faz mal. Como desprezasse o Senhor. O Senhor não faz bem nem mal, e eles estariam apegados à borra do vinho. É interessante essa figura da borra do vinho, que quando se preparava o vinho, né, no vinhedo, né, se era mexido, ficava aquela borra no fundo do tacho, da onde estaria sendo manuseado. E aquilo tinha que ser agitado, né, para poder ser colhido de novo. Então tinha que sofrer uma agitação. E é interessante que eles achavam que eles estavam apegados, né, à borra do vinho, estavam ali quietinho, mas o Senhor iria interferir até nisso, né? Iria mexer nisso. O Senhor não admitiria as suas condutas de pecado. No versículo 14, ele fala o seguinte: está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. Aí o 15, aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, e dia de alvoroço, de desolação, dia de escuridade e de negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Então, o dia do juízo, né, o dia da vingança do nosso Deus, é um dia terrível, né? E nós fomos salvos desse dia. Olha que coisa grandiosa. Quando você lê, né, esse texto aqui, quase esse thriller aqui, essa situação calamitosa, situação terrível, nós fomos salvos desse dia do juízo, porque nós merecíamos isso, mas a ação do Senhor e através do seu Filho Jesus, ela nos salvou desse grande e terrível dia. Né? Nós fomos salvos da calamidade, né? Para a glória de Deus. Uma outra coisa bem interessante está na carta de Paulo aos Tessalonicenses, né, que ele fala claramente, né, do que nós fomos libertos. Eu vou pedir a um irmão que leia o versículo 10, só para a gente ter tempinho no final, o versículo 10 apenas de Tessalonicenses, capítulo 1. Aí na tela está todo o trecho, mas vamos ler só o versículo 10. Vou ler. E para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém. Né? Aleluia.
Graças a Deus. E a gente pode até falar, né, se um adolescente falar, ufa, porque nós fomos livres disso. E a gente foi livre, né, através de Jesus Cristo, né? O sacrifício de Cristo nos livrou da ira de Deus, né, sobre os nossos pecados. Os nossos pecados mereciam essa ira, né? Eu creio que ninguém vai discordar quando a gente disse isso. Esses pecados mereciam ser condenados, né? E pelo fato, né, de nós carregarmos o pecado original, né, como nós vimos lá, a respeito da queda do homem, né? Nós nascemos em pecado, nossa mãe nos concebeu em pecado, como diz o salmista, e nós carregamos isso. E nós pecamos, nós carecemos de Deus, né? E esse amor de Deus, esse poder dele, né, sobre a morte e o pecado, ele nos livrou desse dia, desse ajuste de conta. Né? Nós estamos libertos. Esse grande juízo, esse grande julgamento, que a gente tinha que estar sentado lá naquele banquinho dos réus, né? Era o banco que a gente tinha que estar sentado. Nós estamos livres disso, né? Essa conta foi paga, né? Esse débito foi acertado por Jesus Cristo. Denilson? Pois não, Ricardo? A Juliana está com a mão levantada, acho que ela quer falar. Oi, Ju, pode falar. Oi, irmão. Só um destaque, porque em um dos versículos foi falado assim que Deus nos santifica, né? E é muito interessante porque já tem um tempo que eu escutei uma mensagem do reverendo Renato sobre essa questão e o processo da santificação. Eu achei muito interessante e ele apontou na mensagem. Eu não me lembro se foi mensagem do culto ou se foi da terça-feira, tá? Como uma palavra das atividades que a gente tem com o pastor, ele apontou sobre esse processo, né, de quebrantamento, de arrependimento, de confissão de pecado, né? E é um processo contínuo ao longo da nossa vida, né? A gente, como natureza pecaminosa, a gente erra, né? E a gente se arrepende, e a gente se quebranta, e tudo isso é um processo de santificação, porque cada vez mais que você, na hora que você volta buscando cada vez mais estar na presença de Deus, né? Verdade. Então é muito interessante, porque eu vejo para todo aquele que crê, né, e é dom de Deus, o cuidado de Deus com esses, né? Com todos, mas nesse sentido de agir diretamente na vida da pessoa, eu vejo esse amor de Deus por nós, porque seria mais fácil, vamos pensar, a gente se colocando como Deus, né? Vamos botar assim, deixar naquele livre-arbítrio, aquele total, né? 100%, e aí cada um decide o que vai fazer, se escolhe Deus ou se não escolhe Deus, né? E aí é com cada um, né? Liberdade. Mas não, ele no amor dele, ele nos submete, né, a um processo de santificação, porque por nós mesmos, nós não temos condições de buscarmos sozinhos a santificação. Porque, repare, sempre que a gente está distanciado um pouquinho, eu vejo assim, na semana, ao longo da semana, sempre que eu me afasto um pouco mais da leitura bíblica, às vezes por rotina de trabalho, aquela coisa toda, e diminuo a minha oração, diminui a leitura bíblica, diminuo coisas que nos aproximam de Deus, atitudes que nos aproximam. Devocionais, né? Devocionais, que nos fortalece para manter a fé em Deus e nos ligados a Deus, é batata. Aquele meu euzinho, aquela naturezazinha, ela começa a se aflorar, entendeu? E aí a gente vê como que a gente realmente tem que estar dependendo totalmente de Deus. E esse processo de santificação, para mim, é uma declaração máxima de amor de Deus para nós. Verdade. Para estarmos próximos dele, né? Ele nos quer perto. Ele nos quer por perto. Eu não sei se eu vou atrasar a tua lição, mas no Face, eu não vou citar nome, é óbvio, existe um jovem, eu chamo de jovem porque ele é mais novo que eu. Esse rapaz, ele canta no coral e ele está sempre no Face com caneco de chopp. Ele gosta muito do Norte Shop. E ele canta num dos nossos corais da igreja. Ele é uma das pessoas que mais criam
é um dos tais que está sempre envolvido num tipo de problema, e a gente sabe disso quando chega no conselho. E ontem apareceu uma imagem dele com um caneco de chope assim na mão, dizendo: isso é que é prazer. E ele sentado num balcão e uma caneca de chope, tomando um chope. Até aí, problema dele. E aí eu fui nos comentários. E um certo irmão falou assim: poxa, vai ser legal a gente voltar a tomar aquele chopp de novo no Norte Stop. Mas, por favor, vamos tomar o nosso chopp sem ficar falando sobre problemas teológicos, porque isso incomoda muito. Aí eu falei: meu Deus, eu não vou ler o resto dos comentários. Aí andei com a tela e eu fico pensando, gente que envolve o vida na igreja, está na igreja, mas são joio no meio do trigo e não são transformados. Eu fico assim, quando o cara usa, o amigo dele usa a expressão, amigo dele que eu não sei o nome, esse também está envolvido na igreja, não tão envolvido, mas já vi ele lá, faz um comentário: vamos nos encontrar de novo para tomar chopp de novo, vamos marcar, mas sem conversar negócio de problema teológico, ou seja, sem falar de qualquer outra coisa a não ser. Agora, que exemplo a gente tem na nossa própria igreja, ou seja, Deus tenha misericórdia desta vida, só o amor de Deus para manter um homem desse no nosso meio, uma pessoa dessa no nosso meio. E as pessoas se afastam, como a Júlia falou, vai se afastando devagarzinho, e vai se perdendo. Assim, o pior caso. Eu até me lembrei aqui, você está falando de chopp, eu me lembrei uma coisa que não é cristão, mas eu me lembrei de uma frase de uma música, né, famosa, que era do Djavan, que falava uns negócios malucos na música dele, mas ele tem uma música dele que ele fala assim: pô, você sabe o que é morrer de sede na frente do mar? Eu falei: Djavan tá maluco, porque quem ia beber água do mar, né, aquela água salgada? Mas assim, ele sempre fala que é licença poética, né? É tanta água na sua frente e você com sede, né? Não poder beber aquela água. E isso que é o mais terrível, porque a pessoa está tão próxima de Deus, com acesso tão próximo à palavra de Deus, né? E está tão seca, né? Tão oca, e isso é terrível. Então, cabe a nós realmente, né, orarmos, intercedermos, né, por pessoas assim, e se possível, também nos achegarmos para falar, porque é importante isso, né? Nós sustentarmos uns aos outros, né? Assim, o Senhor que implanta essa certeza de que somos salvos no coração de cada um de nós. Então, a gente não pode... tem áudio aberto aí, pessoal. A gente não pode dizer: esse daí tá, coitado, tá condenado, tá na igreja, mas tá condenado, ou o contrário. Mas cabe a nós realmente ampararmos pessoas assim, né? Porque é pior, porque tá tão perto, mas tá tão distante. Isso que é o pior. Outra coisa... Deixa eu lembrar só de uma coisa que está na minha mente ainda. Quando você lê a palavra e você lê a vida de Paulo, lê Atos, e você acaba lendo a vida de Saulo e depois Paulo, tem um personagem que me dá uma tristeza, uma dor no coração toda vez que eu leio: Gamaliel. Quando eu vejo persuadido. Quando eu vejo a expressão de Gamaliel dizendo: senhores, deixa isso para lá, porque se for uma coisa vinda de Deus, não vai ter como segurar, sem minhas palavras, como segurar, vai acontecer. Então, Gamaliel é o homem que sabia, conhecia e não foi alcançado pelo Espírito Santo de Deus. É isso que eu digo. Tão perto, tão longe. Amados, assim, caminhando para o nosso finalzinho, nós temos que a salvação suprema
A salvação suprema significa ser poupado da ira divina, que certamente virá sobre o mundo, né? Nós somos salvos, né, por isso. Esta operação de resgate que Cristo realiza por seu povo como seu Salvador. A Bíblia, ela nos fala, né, a respeito da salvação, segundo a nossa lição, em vários tempos, né? Fala sobre isso no passado, no presente e no futuro. Então a gente vê que a salvação ela tem essa característica que nos salva. Nós buscamos a santificação. O Senhor nos recomenda isso, que a gente continue crescendo, porque a gente poderia, uma vez que a gente foi salvo, e a gente pegar, não, já estou salvo, estou garantido, estou chancelado e deixo. Mas por sermos salvos, por reconhecermos isso, sermos predestinados, nós somos impulsionados pelo Espírito Santo a querer mais, a buscar mais, a estar em comunhão constante com o Senhor. Isso hoje, isso no tempo presente, cada vez mais, até aquele momento de glória, né? Quando esse processo, né? Essa salvação vai se mostrar cabalmente, a gente vai ver cabalmente. Então foi isso, né? Eu era aquilo, o Senhor me salvou, me separou daquela condenação e colocou em mim a necessidade de estar sempre em comunhão com Ele, buscando Ele, e chego aqui, né? Sendo glorificado. Então a salvação ela tem essa amplitude gigantesca, né? na nossa vida. Outra coisa, a salvação ela procede do Senhor. E a gente pode quebrar isso em mais algumas partes, que é o seguinte, reforçando, ela não é um empreendimento humano. O homem não pode salvar a si próprio, né? Ela vem do Senhor. Por isso que afirmamos mais uma vez que isso é algo que vem de Deus, né? A salvação é uma obra divina, concretizada e aplicada por Deus. Ela pertence e provém do Senhor, né? Apocalipse também fala disso. Apocalipse, capítulo 7, versículo 10. E, finalmente, é o Senhor quem nos salva da ira do Senhor, né? A ira é dele e ele nos salva dela, né? A ira é dele, ele salva dela quem ele bem entende que deva ser salvo, né? Não somos nós que escolhemos. Então, graças a Deus, né, o Senhor nos escolhe para isso, né? Como servos dele, como separados, né? Povo eleito, separado, escolhido dele para a salvação, né? E que o Senhor nos abençoe, né, nesses próximos 18 domingos aí, estudando a sua palavra sobre a salvação, né? Que ele encha o nosso coração, né, com a sua palavra, com a certeza cada vez mais forte, né, desse alcance, né? A vontade mais ardente de dizermos Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, né? De estarmos, né, com o Senhor, como diz a palavra de Deus, né? Que o Senhor nos abençoe nesse dia, que acrescente em nossos corações a sua palavra, né? Que possamos ser alimentados. Amém. Vamos orar, meus irmãos, né? Pois não? Tem um tempinho aí para falar, não? Tem sim, a gente tem. Não, eu só queria dizer que esse tema salvação nós vamos estudar durante todo o semestre, não é isso? Assim, daqui para o final do semestre. Isso. Quando eu vi esse tema e vi o assunto da lição, eu falei, rapaz, tanta coisa de salvação, o camarada como é que se diz, se ateve apenas né, colocar algumas partes sobre salvação, tudo isso que você destacou aqui, né? Principalmente que a salvação vem do Senhor, que ela é obra divina, que não é empreendimento humano, claro, o homem não pode salvar a si mesmo. Mas nós vamos estar estudando mais coisas, né? Estava vendo aqui, a Juliana colocou sobre a santificação. Tem. A gente vai falar também sobre, né, o novo nascimento ali, a santificação dos passos do novo nascido. Então, quer dizer, tem muito assunto para manga. Eu acho que ele se preocupou aqui em colocar salvo de quê? Para nós entendermos que nós somos salvos, né, da ira vindoura, né, do inferno. E daí para frente nós vamos estudar agora os tópicos concernentes. A gente vai pegar exatamente, vocação eficaz, o novo nascimento, expiação. Salvação, né? Então, vamos falar do livre-arbítrio também. Né?
fé salvadora, a fé pelas só obras. Só assim para deixar a gente com água na boca, né? Essa lição de hoje foi um panorama geral. E a gente vai fechar com a glorificação, né? Por isso que a gente pegou a salvação, né, do passado, presente e futuro, né? Ela vai do ato, né, de Jesus, né, morrer na cruz até a sua segunda vinda, né, seu neo-advento, né, e onde seremos glorificados. Entendeu? Amém. Amém. Só isso. Meus irmãos, vamos orar, né, para que o Senhor nos abençoe no decorrer desse dia. Oremos. Senhor Deus, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Pai. Te agradecemos, Senhor, por essa palavra que tu nos dá através das tuas escrituras, ó Pai. Pedimos que tu mesmo, ó Pai, venha completar em nossos corações aquilo que nós estudamos aqui. Alimenta-nos constantemente através da tua palavra, Pai. Faça que sejamos sensíveis e possamos ouvir o teu Santo Espírito falando conosco, Pai, através da tua palavra, Pai. Que ela possa estar permeando a nossa mente, Pai. E dentro de tudo que circula na nossa mente, a tua palavra possa ser fortemente sentida em nossas mentes, em nossos corações. Que a tua palavra, Pai, a tua presença nos acompanhe nos nossos fazeres, Pai, no nosso trabalho, nas nossas atividades, Senhor, no nosso dia a dia. Que a tua palavra seja a nossa companheira, na nossa mente, no nosso coração. Continue nos ensinando, Pai. Queremos aprender de ti, Pai. Tu és o nosso professor, tu nos ensina a viver, Pai. Até o momento que estaremos juntos a ti, Pai, na eternidade. Te agradecemos por tudo, abençoe todos os nossos irmãos, ó Pai, os irmãos enfermos, os irmãos que carecem de ti, tantas famílias, ó Pai, e abençoe esses amados irmãos, ó Pai. Dá-nos uma semana abençoada na tua presença. Oramos em nome de Jesus. Amém.